Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real? Vivo no lago de fogo, queimando com enxofre. E os remanescentes foram mortos com a espada daquele que está sentado sobre o cavalo, e espada que saiu da sua boca. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Jesus, amém. A sua palavra é santa, é bendita. Amém. Nós podemos ler a palavra, mas somente o Espírito Santo que pode trazer inspiração sobre ela. E eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor nos ajude aqui, Senhor, ter um bom momento, amém, em torno das Escrituras, do Espírito Santo trazer a revelação, mostrar para nós o tempo que estamos vivendo, os acontecimentos que estão acontecendo, para que possamos estarmos, meu Deus, despertados, amém, para que nós não venhamos perder, Senhor, amém, aleluia, esse grande evento maravilhoso, tão esperado pela tua noiva, Senhor, nossa transformação, amém, encontro com o Senhor nos ares. Esta é a minha oração e meu agradecimento no nome de Jesus Cristo. Amém. As mãos possam sentar, irmãos. Amém. E graças a Deus por nós estarmos aqui. E agradecemos a Deus pela chuvinha boa, né? Mudou um pouquinho a temperatura. Não como a gente gostaria, né? Mas bem melhor que como estava hoje durante o dia, né? Também eu sei que Deus deve olhar para nós e ficar pensando, meu Deus, que gente mais insatisfeita, que aí chega no frio, a pessoa começa a postar no Facebook, o sol, se eu te fizer alguma coisa, retorna, né? O sol vem, ninguém quer saber do sol, né? Amém. Oi, irmãos aqui, Deus abençoe o Senhor, não vi o Senhor chegando, todos os irmãos aqui, a Ivone, amém. Deus abençoe o nosso irmão Erasmo também, que está conosco outra vez, né? A primeira vez, né? Mas também está com os seus meninos. O Lucas aqui também com a Tainá, isso, né? Eles estiveram no culto ali na mãe, né? Vocês estiveram ali, né? Deus possa abençoar. Que pena que a sua irmã não pôde ficar, né? Mas como ela vai ser abençoada, só dela ter vindo até aqui, ter sido dedicada a Deus, tá? Fica tranquilo que ela vai ser abençoada, né? Amém? Então, irmãos, eu vou falar um pouquinho nessa noite de algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração, e eu sempre procuro aproveitar assim os momentos certos, os eventos que vão acontecendo, para que a gente possa aproveitar a oportunidade, né, para a gente, por meio da Escritura, mais ou menos focalizar ou nos identificar onde estamos, né? O profeta, quando pregava essas coisas, ele dizia assim: se você quer saber a hora, você olha para o relógio, né? Se você quer saber o dia da semana, você vai olhar no calendário. Se você quer saber os eventos, tempo, você observa a Israel é o relógio de Deus. Mas também, além de Israel, também o profeta mandou nós observarmos mais 3 nações, né? São 4 nações que ele mandou nós observar: Israel, Roma, Estados Unidos e Rússia, né? Então, até quando chega na parte da Rússia, até existe uma advertência, né? Que o Senhor fala 2 vezes para o profeta: observe o rei do norte, observe o rei do norte. 2 vezes o Espírito Santo adverte que o rei do norte tem que ser observado, né? E aí a gente vê esse levante, né, esse fortalecimento, os acontecimentos que estão acontecendo. E eu estava falando ontem no culto lá na Santa Rita, lá foi muito abençoado o culto lá ontem, amém? Estava dizendo para os irmãos do culto ontem, amém, que existe alguns eventos escriturísticos, profecias escriturísticas, amém, que elas estão nas mensagens, estão na Bíblia, mas às vezes alguns pastores, pregadores, talvez não porque queiram, né? Eu não acredito que ninguém queira errar, né? Todo mundo quer acertar o alvo, né? Mas às vezes por falta de entendimento,
eles acabam colocando alguns eventos em tempo errado. Então, assim, tem eventos que são certos, são corretos, mas quando eles são aplicados fora de tempo, a gente nota que eles causam uma grande confusão, a confusão fica maior, né? Então, quando o evento de Deus é aplicado no tempo certo, a gente vê que fecha, como a gente disse, perfeito como uma luva, né? Aí eu dei um testemunho para os irmãos ontem, não sei se vocês ouviram isso, vocês sabem que, acho que eu já tenho falado isso bastante, né? Que tem muitos pastores da mensagem que voltaram atrás, que não creram na mensagem, né? Tem uns quantos pastores que estavam na mensagem, não vou dizer que eles criam, né? Estavam na mensagem, e eles voltaram atrás e hoje eles não creem mais. E até sei de onde eles vieram, do grupo que eles vieram, e na verdade, nesse grupo que eles pertenciam, eles estavam mais firmados no líder, né? No pastor desse companheirismo, do que mesmo na mensagem, né? E todos que vieram desse companheirismo davam testemunho e diziam assim, ó, pastores contaram isso para mim, né? Que quando surgia qualquer tipo de assunto escriturístico da mensagem, na reunião de pastores, quando chegava no final da conversação, o que tinha valor não era o que a Bíblia e a mensagem dizia, o que tinha valor era a palavra desse pastor, né? Que era o chefe do companheirismo. Então, né, o pessoal tinha ele como o apóstolo do Brasil, isso, pai dos pastores, né? O pastor acabou tropeçando, errando, né, cometendo alguns erros. E esses pastores que estavam firmados no pastor e não na mensagem, né, ficaram tão decepcionados que acabaram retornando atrás e hoje eles não creem mais na mensagem, né? E era tão forte, acho que eu falei aqui no outro culto, que uma vez um pastor abriu a Bíblia e leu a escritura de São João capítulo 3, versículo 16, comentei isso aqui no outro culto, né? Que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ao invés de ele ler assim, ele citou assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o pastor fulano de tal. Né? Então, assim, a fé no pastor era tão grande, tá? O pastor errou, Deus permite que isso aconteça, né? E aqueles pastores que estavam todos lá de acordo, todos retornaram, todos não, uma boa parte retornaram, e hoje eles nem creem mais na mensagem. Então, como eles estavam inteirados com essa mensagem, hoje eles estavam em questionamento. Aí um deles pegou uma carta e mandou para o irmão Billy Paul. Os irmãos, quem é que lembra aqui do testemunho do irmão Billy Paul? Lembra, irmão Zequinha? Testemunho do irmão Billy Paul aqui no Brasil, que deu testemunho, o senhor não chega a lembrar? Lembra mesmo? Mas você não lembra, né? O irmão Billy Paul esteve aqui no Brasil, eu acho que em 97, 96, por aí, e deu testemunho do Ministério de Mombrana, né? E nesse testemunho ele disse assim, ó, olha, meu pai disse para mim o seguinte, ele disse, na época ele estava com 60 e poucos anos, ele disse, ó, eu tenho 60 e poucos anos, vocês podem dizer, ó, irmão Billy Paul, me velho, eu não sou velho. Porque meu pai disse que eu não seria velho quando eu visse os tubarão nadando sobre Los Angeles. Ele citou isso. Tá. Então ele disse que não era velho. E aí alguém escreveu uma carta para o Billy Paul e disse assim, irmão Billy Paul, você pode fazer duas coisas. Você pode admitir que você mentiu, ou você pode admitir que teu pai errou. Porque você hoje já está com 80 e poucos anos e você não viu os tubarão nadando sobre Los Angeles. Essa foi a carta que mandaram para o irmão Billy Paul. Bom, a resposta que o irmão... Amém. Pode entrar, irmão. Tem lugar aqui na frente, tem mais cadeirinha. Deixa eu ficar à vontade aí, irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Aí, o irmão Billy Paul, o irmão Billy Paul, no José Branham, eles não ficam discutindo assim, né, dando resposta. Ele só escreveu a resposta dizendo assim, ó, irmão, eu não menti e creio que o irmão Branham é um profeta de Deus. E eu ainda não sou me velho. Só mandou assim a resposta dessa pessoa. Tá. Mas, tá, agora tem um detalhe importante. Por que, né, irmãos, por que surge esses pensamentos assim? Por que acontece essa confusão
que o irmão Billy está velho, e as pessoas achar que ou ele mentiu, ou o irmão Brana falhou, que não foi o que Deus disse. O que acontece é o seguinte: o irmão Brana profetizou a respeito do grande terremoto que ia destruir Los Angeles. Isso ele profetizou na mensagem Escolhendo uma Noiva. Ele ia falar sobre Cafarnaum, lembra? Ele ia falar sobre Cafarnaum. E aí, daqui a pouco o Espírito Santo desceu sobre eles, e tu, Los Angeles, cidade dos anjos. E deu a profecia. Em outras mensagens, o irmão Branham disse assim, as águas virão até aqui o estado de Kentucky. Irmão, se você olhar no mapa, o estado de Kentucky, Zona Clara, é muito longe da costa. Dá mais ou menos quase 3.000 quilômetros. Eu estava falando para os irmãos ontem que eu fui de Araranguá até a Bahia, na entrada da Bahia, e eu viajei 2.100 quilômetros. Passei 3 dias viajando. É longe. Agora tu imagina mais 1.000 para frente, né? Já chegando no Nordeste. Então a gente sabe que é muita água vindo, né? A destruição seria enorme, né? Tá. E aí o que as pessoas fazem? As pessoas dizem assim, não é que é o seguinte, que quando Jesus Cristo morreu, teve um terremoto. Quando Jesus Cristo ressuscitou, também teve um terremoto. Então nós tivemos o terremoto da crucificação, que foi no Alasca. Então quando ressuscitarem os mortos, também tem que ter um terremoto. Isso foi uma pregação feita por um pastor muito famoso lá da América, que andou com o irmão Branham. E tem muitas coisas que irmãos que andaram com o irmão Branham falaram, que acabou virando doutrina como se o irmão Branham tivesse falado. Deu muita confusão por causa disso aí. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com o irmão pelo telefone, e ele disse para mim assim, não, quando o irmão Branham citou o novo nome de Jesus, o milharal se ajoelhou diante dele. Eu disse, irmão, onde é que está escrito isso na mensagem? Tá em algum lugar, eu vou achar. Eu digo, irmão, não tem isso na mensagem. Eu sei quem foi o irmão que deu testemunho disso, e ele disse que o irmão Branham tinha falado isso para ele, mas não está na mensagem. Então tem muita coisa que alguns pastores que estavam com o irmão Branham trouxeram, pregaram, como as pessoas pensaram, fulano andou com o irmão Branham, deve ser verdade. E aquilo ficou como doutrina, os pastores pregavam bastante. Eu também pregava, né? Que quando tivesse a ressurreição dos mortos, ia haver um grande terremoto e os mortos iam ressuscitar. E a gente tinha até uma boa saída, que dessa saída que a gente tinha, as pessoas perguntavam assim, vem cá, irmão, vai dar o rapto. E como é que as pessoas não vão se aperceber quando der o arrebatamento? Por exemplo, assim, estarão 2 numa cama, um é tomado e outro deixado. Vou pegar aqui a comparação aqui, a Tainá e o Lucas, né? Digamos, Lucas, vocês vão subir o rápido, né? Mas digamos que a tua esposinha tomada e pé deixado, né? Digamos assim. E aí, quando ela subisse e tu ficasse, e as pessoas perguntam, mas o Lucas não ia saber que a esposa dele subiu? E como então que é assim, que vai ser secreto, que o rapto vai acontecer e ninguém vai ficar sabendo? Claro que nós tínhamos uma boa saída, era bonito o quadro, mas não era certo. Que nem aquele homem quando chegou com o Branham tive um sonho assim, bonito teu sonho, mas não está de acordo com a escritura. O quadro pode parecer bonito, mas tem que fechar com a palavra. Claro, daí qual era o pensamento que a gente tinha? O pensamento era esse. Irmão, imagina, vai dar um grande terremoto, os mortos vão ressuscitar, vai cair prédio, né? Talvez, no caso da irmã, eu diria assim, talvez ela vai pensar assim, não, a minha esposa foi no mercado, deve estar lá debaixo dos escombros. Claro que era uma boa saída. Mas, irmão, não é isso. Por quê? Os Estados Unidos não pode ser destruído antes do período da tribulação. Aí você pergunta para mim, por quê? Porque o profeta nos ensinou que os Estados Unidos é o país que faz parte do reino do anticristo. Roma, besta. Estados Unidos, a imagem da besta. Catolicismo, protestantismo. Não é assim? Nesse período da tribulação, em que o anticristo está no seu reinado perfeito, quem é que dá todo o seu poder, o seu armamento, e faz com que todas as nações adorem a primeira besta? Os Estados Unidos. Então não tem lógica de os Estados Unidos ser destruído antes da tribulação. Então não tem grande terremoto antes da tribulação. Aí você me pergunta de novo assim para mim. Tá.
Então como que vai dar o rapto e vai ser tão secreto que quase ninguém vai ficar sabendo? Aí eu respondo de novo que eu estou sempre respondendo. Porque vai ser um grupo tão pequeno que vai subir no rapto que vai passar desapercebido. Tá? É o que acontece, né? Os irmãos sabem que nós que somos a noiva de Jesus Cristo, nós estamos representados na Escritura por Enoque. Enoque, claro que Enoque tinha a família dele. Enoque amava a família dele, como eu falei no outro ponto aqui. Ele amava, com certeza. Filho de Cristo, tem o amor de Cristo no coração. Mas tem uma coisa, irmão. Enoque amava mais a vinda do que a família. A promessa de Deus não é para todos aqueles que amarem a sua vinda? O Enoque amava a família. Mas o Enoque amava mais a vinda do Senhor do que a sua própria família. Diferente de Noé. Noé era tão apegado à família que Deus está. Então faz marca para ti e para a tua família, então. Ele estava, alguma coisa prendeu ele aqui na terra, no mundo. Então ele fez alguma coisa que pudesse salvar a ele e a família. O Enoque, irmão, foi se desprendendo devagarzinho, foi se desprendendo. Daqui um pouquinho o Enoque estava tão desprendido da família que ele estava no meio da família e não era percebido pela família. Então para subir foi fácil. Você entende isso, né? Amém. Claro que vai chegar o tempo, irmão. Hoje a gente tem coisinhas que nos prendem. Mas vai chegar uma hora que Deus vai começar a te desprender. Daqui a pouco tu vai estar tão desprendido das coisas do mundo que tu vai estar aqui, mas tu vai estar quase que invisível para as pessoas. Não vai estar mais aglomerado. Vai estar tão separado. Vai estar tão separado que dá o rapto, ninguém se apercebe a tua saída. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu contar aqui um pequeno testemunho que até eu pedi autorização para a irmã, porque eu posso contar esse testemunho? Pode, mas eu contar esse testemunho. Esse dia eu estou em casa, veio uma mensagem para mim, uma menina lá de Florianópolis, filha de uma irmã, ela está meio parada, e assim, eu vou lá, tento conversar com ela, tento falar uma coisinha para ela retornar, para ela se reconciliar, né, sabe? Está sempre tentando, né? Vai que uma hora dá certo, né? E não dá muita atenção. De repente ela me chamou. Ué, que milagre. Bom, eu creio em milagre, sou cristão, né? Milagres acontece, claro que acontece, né? Tá. Fui atender ali, pastor, eu tinha que fazer uma pergunta para ti. Não pode fazer. É sobre a árvore de Natal. Tá, irmão, faz o seguinte assim, eu vou, com um tempinho aqui, eu vou fazer um áudio e vou falar um pouquinho para ti então, sobre a árvore de Natal. Foi na época do Natal, agora em dezembro. Aí passou, me esqueci de fazer o áudio, ela também não falou mais e ficou assim. Aí estou viajando para Florianópolis, preocupado de, meu Deus, que pastor desajeitado que eu sou, Jesus. Deixei mas esperando a explicação da árvore de Natal, tanta coisa que a gente acaba esquecendo, né? Tá. Mas quando eu chegar lá, eu vou explicar para ela lá, sentado. Tá. Quando eu cheguei lá, a mãe dela me deu testemunha, irmã Edna. Disse assim, ô pastor, o pastor não estranhou algo essa semana? Eu digo, o que, irmã? A Rubem não ligou para o senhor? Irmã, mandou uma mensagem, falando a respeito perguntando a respeito do Natal. Não, pastor, ela não está preocupada com a árvore de Natal. Sabe o que aconteceu? Eu vou contar o que aconteceu. Eu fui lá para os fundos, lá que tem um terreno grande, tem um portãozinho, vai até o rio lá. E eu fui lá para trás, estou lá adorando a Deus, estou lá em companheirismo com Deus e acabei ficando por lá. Ela saiu, me procurou, não me encontrou. Daqui a pouco chegou o pai dela, a mãe saiu, não saiu, e o portão fechado, e eles procurando e chamando ela, olharam o celular em cima da cama, não, mas nunca sai sem o celular. E aí começou o aperto, né? Começou o aperto, e daqui um pouquinho ela começou a, meu Deus do céu, a mãe foi no rabo que eu fiquei. Então o que ela fez? Eu vou ligar para o pastor, se o pastor atender, porque não deu rápido ainda. Assim, quando atendi ela, graças a Deus, o pastor não subiu, não era rápido. Quando a mãe apareceu, ela estava apavorada. Sabe, irmãos, aconteceu, isso aconteceu, né? Não era. E vai chegar um dia que vai ser, gente.
vencer. E aí, que nem eu falei do inferno esses dias, né? Tem testemunho do meu irmão que disse que teve uma visão, que chegou no inferno, disse que, né, parece que o quarto se sumiu, porque ele estava naquela cratera, naquele lugar horrível, aquilo era sufocante, ele sufocado, ele pensou, Jesus, tem misericórdia do inferno. E ele sentiu que voltou. Deus disse, pois é. Não sei se Deus te permitiu tu ver, foi só uma visão que tu teve. Um dia vai ser real, né? Um dia vai ser real. Um dia as pessoas vão estar e não vão conseguir sair, né? E aí? Amém. Vocês continuam felizes, irmãos? Amém. Então essa é a razão que o rapto vai ser secreto. Tá? Vai acontecer. Aí no caso, vou colocar o senhor como exemplo. A irmã se some. Se o irmão não subir no rapto, eu creio que vai subir. Se ele não subir no rapto, ele vai estar tão desligado do rapto que ele nunca vai pensar que foi o rapto. Vai sequestrar a esposa. Ou assaltaram e mataram ela. O que ele vai fazer? Vai parar na polícia. Vai prestar um BO aqui na esposa sumiu. Aí depois de tempo, vai passar o tempo, a polícia não encontra, daqui a pouquinho, por ele conhecer a palavra, começa a ver os eventos da tribulação. Mas o que é isso? Isso aqui é tribulação. O rapto. Pois é o rapto. Aí as pessoas dizem, deu o rapto, eu fiquei. Vai ser assim, o arrebatamento. Então, esse negócio de dar um grande terremoto para acontecer, não vai acontecer assim. Os Estados Unidos não pode estar nesse estado para a tribulação, porque os Estados Unidos faz parte do reinado do anticristo. Não é verdade? Os Estados Unidos é a besta de Apocalipse, é a segunda besta de Apocalipse 13. A primeira é Roma, a segunda é os Estados Unidos. Os dois têm que reinarem junto. É a besta e o falso profeta. Então, o que acontece? Quando a gente enxerga o evento no tempo certo, quer ver como não tem confusão? O Senhor retorna para os santos. Jesus coloca os seus pés no Monte das Oliveiras. Quando Jesus coloca os seus pés no Monte das Oliveiras, a primeira vez que Jesus colocou o seu pé na terra glorificado foi na ressurreição. Quando ele colocou o seu pé na terra glorificado, houve um grande terremoto que chegou a pedra rolar da sepultura. Amém? Glória. Quem é que já recebeu aqui o Espírito Santo, aqui o batismo do Espírito Santo? Pode levantar a mão aí. Recebeu? Não teve um terremoto na tua vida quando Jesus Cristo botou o pé no teu coração? Não, é impossível Jesus Cristo colocar o pé no coração de alguém e não acontecer nada, né? Quando a terra receber o Senhor, ela vai passar um grande sacudimento. Jesus coloca o pé nas Montes das Oliveiras, aí sim, aí estão esperando terremoto, aí as pessoas vão ver o que é um grande terremoto. Como eu estou pregando agora lá em Araranguá. O Monte das Oliveiras vai se fender em duas partes, o Monte Sião vem de baixo, porque de um lado afunda Los Angeles, do outro lado vai subir no Monte do Senhor, aí vai acontecer um grande terremoto. Tá, agora a pergunta que eu faço para você aqui sentado, Sr. Auclério, nesse tempo, o irmão Benipom vai estar jovem ou não vai estar? Vai estar jovem, glorificado, gente. Viu como é fácil? Viu como o evento no tempo certo, irmão? Não tira as confusão? Pronto. Acabou. Se eu tivesse a oportunidade de conversar com essa pastoral, então quando eu mandaria a resposta para eles. Irmão, o irmão Brana não errou, o irmão Benipom não mentiu. Ele estará jovem sim no dia que os tubarão estiverem nadando em Los Angeles. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. O profeta diz que Deus permite que seja assim para fazer com que o incrédulo tropece. Eu vou dar um exemplo bíblico para vocês como Deus faz assim. Onde é que Jesus nasceu? Que cidade Jesus nasceu? Belém, né? Casa do Pão de Deus, Bethlehem, Casa do Pão de Deus. Quando Jesus voltou, para onde é que ele volta? Para Nazaré. Nas profecias bíblicas, irmão, nunca tinha vindo o profeta de Nazaré. Por que Deus fez que ele voltasse para Nazaré? Não, Deus gosta de colocar tropeço no incrédulo. Sabe por quê? Jesus é a pedra de tropeço e pedra de escândalo. Esta mensagem, irmão, é Jesus Cristo, continua sendo a pedra de tropeço, pedra de escândalo para os incrédulos.
Né? Para nós é a, como é que diz? É a pedra eleita. Como é que é? A pedra angular, a pedra de esquina principal para nós. Para eles é tropeço. Aleluia! E aí, quando os fariseus estão reunidos, conversando, aí daqui a pouquinho alguém se levanta e diz: não, mas ele é um profeta, gente, olha o que está fazendo. Mas onde é que está escrito na nossa lei que ele é profeta de Nazaré? É verdade, é por isso que foram todos para casa convencidos. Mas eles não sabiam que Jesus nasceu em Belém, a casa do pão de Deus. E Deus permitiu que ele estivesse em Nazaré para ser tropeço. Irmão, Deus faz assim, não adianta. Então Deus permite que seja dessa maneira, pensando: o Bilipó mentiu, como o irmão disse também para o meu irmão, né? Sabe aquela visão que o irmão Brana teve com o carro que é o ovo? Quando o irmão Brana teve aquela visão, já tinha na revista. Meu irmão, tem a revista lá em Araranguá. Aquela revisão em 52, 53, o Brana começou em 33. Mas vê que o incrédulo está sempre tentando achar. Então, os eventos fora de tempo causam uma confusão que... Vocês estão felizes? Amém. Deixa eu voltar para o meu tema aqui de novo. Irmãos, eu quero ler aqui uns parágrafos da mensagem, nas áreas de uma branca e uma neve, mas eu quero primeiro comentar algo para você aqui. Bom, eu tenho essa mensagem aqui há muitos anos. Muitos anos eu tenho essa mensagem aqui. E essa mensagem ficou muito tempo dentro da minha pasta, dobrada só na página aqui, 225. E nós estamos careca de conhecer essa parte aqui, né? Eu cavalgarei esse caminho uma vez mais, porque nós éramos pregadores do retorno do profeta, né? Então a página estava aqui dobradinha. E por muitos anos, né? Talvez quando eu li a primeira vez, eu li assim, naquela corrida, porque eu queria chegar no 225. Eu cavalgarei nesse caminho uma vez mais. Promessa, a gente sabe onde é que hoje isso é aplicado, né? Mas a intenção era chegar aqui. Esses dias eu comecei a ler ela de novo, coisa boa ler a mensagem com a mente limpa, de companheirismo, de grupo que tu pertence, de credo. Como eu dizia aqui no culto passado, não é o credo, é o que tu é, né? Senão, nós éramos do credo do retorno, agora somos do credo da abertura, e não é tudo a mesma coisa. Vai tudo para o inferno, perdão. Ou para a tribulação, né? Não é credo. É receber a revelação do que é essa mensagem, do que tu é. E não só crer, mas ser, como eu falei no culto passado. É isso que é o resultado de Deus em nós. Não é o crer, é ser. E aí quando alguém diz: pastor, eu não consigo mais ficar aqui contigo, não tem problema, irmão. Congrega, mas tu vai congregar, não é aonde tu está, é o que tu é. Irmão, vou dizer para vocês: se vocês saírem aqui comigo, você perde a eleição. Quem disse isso? Foi eu que morri por vocês? Que tolice, né? Irmãos, é o seguinte: Deus sempre tem o homem do dia, o homem da hora. Não aponto direto, mas dou faço vocês pensar que sou eu o homem da hora. Eu passo lá de homem da hora. Mentira, irmão, o homem da hora é o Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. O homem do dia é o Espírito Santo. Não é o grupo, não é o lugar. É o que tu é. No culto que passado aqui, Judas pertencia a um ministério excelente. Pedro disse, ele fazia parte desse ministério. O ministério excelente mudou Judas? Não mudou, irmão. Falta no melhor ministério. Judas é a proteção de Judas. E o eleito vai perder a eleição porque não congrega com o pastor fulano de tal, que é o besteira. Já passamos por isso aí, graças a Deus. Não vamos voltar mais nisso, né? Vamos ficar distante desse espírito que prendia o povo. Não está comigo, está fora. Quem disse? Não está com Cristo, não está com o Espírito Santo. O guia, o líder. Amém. O profeta diz: o profeta dessa era é o Espírito Santo. Amém. Irmão, não tiver com o Espírito Santo, está perdido. Pode estar na melhor congregação. Aí o que sabe o que acontece quando está numa boa congregação? Que o pastor é excelente. Eu não me enquadro aí, mas sabe quando é que as congregações dos pastores são excelentes? Sabe o que as pessoas fazem? Se tornam uns relaxados e só dão testemunho do pastor. Verdade, irmão. O meu pastor, tá e tu. Aleluia. Claro que é assim, irmão. Você me crê no evangelho, já vi de tudo. Não é verdade, meus leis? Claro que é assim. Sabe quando pega um pastor muito abençoado? Tu descansa naquele pastor, né? Meu pastor. Tá, que bom, né? O pastor é bom. Mas aí tá, e tu, qual é a tua parte? Tá? A fé dele, a experiência dele é pra ele. E pra ti.
Deus nos ajude, né? Amém. Oi, então, Amém. hoje, os Zonocranos, sabe o que eu descobri? Que as mensagens, tudo que eu li uns anos atrás, eu não li. Tem que ler tudo de novo. Sabe, porque eu lia a mente focada naquilo que a gente tinha naquele credo nosso. Né? E aí, só vai mudando de credos, né? Tudo é credo, irmão. Tudo é credo. Amém, Jesus? Sabe, Glória a Jesus. Deus deu a revelação, né? Realmente recebemos a revelação de quem somos. Por que não deu rápido ainda, se todo mundo crê que é? Ah, as pessoas creem naquela, né? Eu creio que sou eleito, mas com medo de ir para o inferno. Não crê, irmão. Tem que ser a certeza. Irmão, o que é fé? Fé é revelação. A Bíblia diz: fé é certeza. Fé é certeza. Olha os heróis da fé aqui quando Paulo fala de fé. Eles tinham certeza do que Deus tinha dito. Amém. Ao ponto de Abraão, irmão, chegar ao extremo. Você como pai, tu sabe. Chegar ao ponto de dar uma facada no teu filho. Mas por quê, irmão? Isso é ter fé. Tinha certeza, mesmo se matar, Deus ressuscita. Deus prometeu que por ele que seria a herança dada a muito. Cheio de credo aí, crendo, e pouco sendo, né? Bom, deixa eu voltar aqui. Eu quero falar aqui uma coisa bem rapidinha aqui, mas isso aqui é importante, que está fervendo no meu coração. Li isso aqui, estava lá em casa e ficou fervendo no meu coração. Vocês lembram que o profeta sofreu muitos anos com um problema no estômago. E aqui até ele conta assim, mais detalhes. Ele diz que às vezes ele estava ali na fila de oração, orando pelas pessoas, e daqui a pouco ele tinha que interromper a fila e sair correndo lá fora. Ele vomitava aquela água que a bile solta, né? O fígado, né? Ele vomitava, os irmãos davam uma aguinha para ele, se recuperava e vinha de novo. E orava por um, daqui a pouquinho a boca começava a se encher de acidez. Daqui a pouco estava lá de novo. Passou quase que a vida toda dele assim. Foi na clínica Asmário, disseram para ele: ô irmão Brana, isso é uma coisa que vem da tua alma, não tem muito que posso fazer. Aí foi no outro médico, recém estava começando a descobrir endoscopia, fizeram no Brana. Você vai, rapaz, teu estômago, as paredes é tudo seca, assim, não tem umidade. Vai ver com isso para a tua vida, tá? Não vai ter cura para ti. E aí o Brana disse assim: a minha mãe não costumava ter sonho. Mas quando a minha mãe sonhava, aqueles 5 sonhos que ela teve era autêntico. O sonho que a irmã Meida tinha. E aí a irmã Meida teve um sonho que o irmão Brana estava deitado. E 6 pombinhas vieram na forma de S. Quem é que já leu e você já ouviu isso? Em forma de S. E vieram e pousaram sobre o estômago do irmão Brana. E faziam aquele som, né? Aquelas 6 pombinhas branquinhas sobre o estômago dele. E aí o irmão Brana pensou assim: 6 pombas? Está imperfeito. Está faltando a 7ª. Teve esse pensamento. Não pode ser só 6, tem que ter a 7ª. Tem a 7ª pomba. Tá. O tempo passou. Quando o Brana está chegando aqui no finalzinho do ministério dele, aconteceu esse fato aqui. Deixa eu ler aqui para vocês o que aconteceu. Depois eu quero ler um outro parágrafo aqui. Ele está contando aqui como que aconteceu. Quer ver? O irmão Brana vai colocar, vai conectar uma coisa a outra, mas deixa eu dizer para vocês aqui. Vocês sabem que o profeta se coloca no tipo, a arca de Noé, um tipo daqueles que entram para a tribulação. Isso que nós já sabemos, né? Falando bastante disso aqui, é bom sempre relembrar. Noé é um tipo da igreja que entra para a tribulação, que sai do velho mundo e entra para o novo mundo. Não é assim? Essa foi a trajetória de Noé. Tá? Então, assim, Noé não morreu no período da tribulação. Ele passa para o outro lado. Ele leva a sua semente para o outro lado e leva também o pecado, né? Se por acaso as nécias todas fossem mortas na tribulação, no tipo o pecado não passaria. Porque o pecado passa pelas nécias. Não é assim que o profeta disse? Como é que passou, irmão Brana?
Como é que vai passar o pecado no milênio? Como passou na arca. Lembra quem falou isso aí, né? Tá. E aí, o Noé estava dentro da arca e não tinha portas do lado. Só tinha uma porta que abria para cima. Irmão do céu. Gente, nós estamos vendo um tempo que nós não podemos ter mais janelas nas laterais, gente. É tempo de nós olharmos somente para o alto, gente. Amém. Claro que temos bons irmãos, temos bons testemunhos, mas não é disso que se trata, irmão. Tu tem que olhar para Jesus, porque bons irmãos com bons testemunhos também falham, gente. Tropeçam. E se tu tiver firmado, meu irmão abençoado, irmão, tu cai junto. Por isso que o profeta teve que pregar uma mensagem em 64, dizendo: volte a olharem para Jesus. Por que será? Porque as pessoas começaram a olhar para ele, começaram a olhar para... Não é o tabernáculo branco, olha para Jesus. Amém. O que é Jesus, pastor? Jesus é a palavra, e para isso tem que olhar. Abre-se uma janela para cima e ele só podia olhar para cima. Outro detalhe importante, irmãos. Daí o profeta também diz assim, ó: enquanto a arca estava navegando nas águas, batiam corpos de morto, fazem barulho. Então é o seguinte, não quer ver batida de corpo? Sai da parte de baixo, vai para a parte de cima da arca. Amém. O problema nosso é que a gente vê tanta coisa ruim que nós temos muito aqui embaixo dessa dimensão. Como eu preguei domingo. São duas dimensões celestial em crise da maldade. Preguei agora na quarta-feira no tabernáculo lá, e as duas estão na terra. Tu tem que escolher, tu quer ficar. Quer ficar nessa dimensão caída, vai ficar, só vê coisa ruim. Tu vê tudo que não presta. Pode ser ter crente, só vê o que não presta. Vai na igreja, só coisa ruim. Glória a Deus. Amém. Sabe uma murmuração só vê coisa ruim. Ah, irmão, eu olhei esquisito, o irmão está com o sapato, o irmão está com torto. Tudo, menos para Jesus. Deixa uma pessoa, irmão, que está em região celestial entrar no culto. Ele nem vai prestar atenção quem está do lado dele. Ele vai ser saciado pela palavra que Deus tem para ele. É para isso que estamos se encaminhando. É isso, irmão, que se trata. Então, tá os corpos batendo, tá ouvindo barulho de corpo morto batendo. Irmão, sobe, irmão. Vai para a parte de cima, onde está a janela aberta, que você pode olhar para o céu onde está Deus. É isso. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Bom, e aí o que acontece, né? É o profeta aqui, agora eu vou voltar aqui de novo. Falei aqui para vocês. Os irmãos não tenham pressa, né, irmãos? Nós temos aqui só 15 dias para fazer os cultos, vamos aproveitar bem esse momento. O profeta diz assim, ó. Falando ali da subida dele, que estava subindo lá no monte, que Deus... tá. Aí o irmão Branham foi na clínica, daí Deus mostrou para ele que ele teria cura. E que era para ele voltar no monte pôr do sol. Volte lá no monte. Não sei se alguém lembra que ele teve a visão daquele pequeno esquilo que voou na boca dele e não saiu, e aquele pequeno esquilo era a enfermidade, né? Mas que quando Deus mandou ele voltar, aquele esquilo pulou, só que em vez de cair na boca dele, bateu no peito e bateu num cacto. E ele entendeu que era a enfermidade dele, ele pisou em cima daquele esquilo, como sinal que tinha vencido. Tá voltando lá. Aí, por isso que ele diz aqui no finalzinho, Senhor, sofri toda a minha vida, agora já sou um vivendo, que o Senhor me curou agora. Irmão, Deus curou o irmão Branham 6 meses antes de o irmão Branham partir. Deus, irmão, e aí vai discutir com ele? E se não quiser curar também, te leva de dinheiro, velho. Aleluia. Discutir com Deus? O importante é que ele curou nossa alma, né? Amém. Aí está contando como é que ele foi subindo, que ele estava subindo ali. Jesus diz assim, naquele dia, em vez de eu ir pelo lado, fui guiado a seguir por outro caminho. Eu estava ali de pé, olhando, e minha frente ali estava a 7ª pequena pomba branca. Lá que ele encontrou a 7ª, né? Claro que era a vitória da sua cura, mas também tinha um outro significado. Quando ele está subindo lá no Monte Pôr do Sol, que Deus tinha mandado, que lá ele ia ter a cura dele, lá ele encontrou aquela 7ª pomba que ele estava esperando. Não, 6 é imperfeito, tem que aparecer a 7ª, né? Tem que ter a 7ª pomba. Quando ele está subindo, ele viu a 7ª pombinha, ele diz assim, ó, eu pude ver aquela pequenina pomba branca, olhando diretamente para mim. Eu enxerguei meus olhos e disse, claro, é uma visão, claro que é.
E olhei e disse à pombinha, de onde você veio? Simplesmente tão linda e branca como poderia ser um pombo, seja lá o que fosse. E foi naquela mata. No terceiro dia, quando eu voltei, eu estava subindo alto. E muitos de vocês conhecem a visão acerca do chefe índio cavalgando. Agora aqui o irmão Branco está comentando sobre a visão do irmão Walker, que teve aquela visão com ele, que estava no grande cavalo branco, e saiu proclamando, né, com a voz de arcanjo, eu cavalgarei nesse caminho uma vez mais. Está conectando uma coisa a outra. Então está falando a respeito dessa visão. Aquela muralha para o oeste, algo chamou minha atenção. Para uma grande rocha por volta do meio-dia, disse, põe as tuas mãos naquilo e ore. E o Deus do céu sabe que é verdade. Pus minhas mãos sobre a rocha, levantei os meus olhos ao céu, comecei a orar. E ouvi uma voz que descia do pico das rochas, e ali dizendo, contra o que você está recostado no seu coração? Eu me afastei assim, e os meus ombros nus estavam despidos, da cintura para cima, acalorado. Olhei para trás e ali estava escrito, no quarto da pedra, Águia Branca. Então, lá em cima, não sei quantos metros lá para cima, orando na rocha, com o peito encostado na rocha, porque aquela voz escreve assim, ó, no que teu peito está encostado? Que ele se afastou, olhando aqui na frente, assim, ó, Águia Branca. Vocês estão felizes? Amém. Exatamente do modo que a visão havia dito, que a próxima mensagem viria. Nós pensávamos que seria para a ressurreição, e a gente sabe que isso aqui é para depois da tribulação, né? Amém? Essa segunda cavalgada. E eu estava tão agitado, eu corri para minha casa, apanhei uma máquina fotográfica e voltei no dia seguinte. E tirei uma foto daquilo, e ainda permanecia ali na rocha, a águia branca. E o profeta fala assim, entre parênteses, a águia guiada pela pomba. Bom, e aí o irmão Neville uma vez estava comentando sobre essa parte aqui, como ele entende em inglês, né? Estava fazendo inglês também, né? Nós colocamos o pronome antes do verbo, né? Eu vou. Lá é o contrário, né? O verbo vem antes do pronome, né? É invertido, né? Então seria vou eu, seria mais ou menos assim, né? Invertido, inverte, né? O pronome vem depois, né? Então o que acontece? Aqui pode ser a águia, aqui pode ser a águia guiada pela pomba ou a pomba guiada pela águia. É claro que fica estranho, né? Por que fica estranho? Fica estranho porque a pomba é um tipo do Espírito Santo, né? A gente sabe que a pomba é um tipo do Espírito Santo. E a águia é um tipo de profeta. Os profetas são chamados de águia. E nós estamos na era da águia porque nós estamos na era de um profeta. Nós somos pequenas águias porque nós somos filhos de um profeta. Ele diz, eu tenho filhos espalhados pelo mundo todo. Nós somos pequenas águias. Nós temos a unção da águia. É assim? Mas a águia desta era, voando, amém? Do quarto animal vivente, é o mensageiro desse dia, a unção da águia. Ele é a águia. Tá, bom. Vocês continuam felizes? Deixa eu voltar aqui, uma outra escritura aqui, quer ver, irmãos? Deixa eu voltar aqui, Gênesis dos irmãos. Oh, glória a Deus. Como Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Capítulo 8 de Gênesis, olha, presta atenção nisso aqui, isso aqui é importante, irmãos. Isso aqui é mel da rocha. E Deus lembrou-se de Noé. Então, quando Deus lembrou de Noé, estava terminando o dilúvio. Estava o quê? Acabando o período da tribulação. Então, aqui esses eventos aqui agora ao final da tribulação, passar a tribulação, final do dilúvio. E Deus lembrou de Noé e de toda coisa vivente, de todo gado que estava com ele na arca. Deus fez um vento passar sobre a terra, as águas diminuíram. Também as fontes das vias de água do céu foram cerradas e a chuva do céu foi contida. As águas retornaram sobre a terra continuamente após o fim dos 150 dias e as águas foram diminuindo. E a arca descansou no 7º mês, o 17º dia do mês, sobre o monte Ararat. E as águas diminuíram continuamente até o 10º mês, e o 10º mês, no primeiro dia do mês, foram vistos os topos dos montes. E aconteceu o fim de 40 dias,
40 é juízo, né? Já está terminando a tribulação, né? 40 dias. Noé abriu a janela da arca que ele fizera. E ele viu o corvo que saiu e voltava até secar as águas. O profeta disse, ó, ele confiou nesse companheiro, mandou esse companheiro, lembra? E o corvo foi lá, pô, que banquete, né? Se identificou com o que tinha lá fora, né? A natureza dele era essa, né? Irmão, por isso que não adianta, irmão, sabe? Os pais hoje querem prender os filhos, né? Prende. Irmão, a pomba não tem fel, irmão. Se o filho, a filha tem eleição de Deus, ele vai lá fora, irmão, a carne só vai fazer mal para ele. Então não tem, vai se identificar, não. Cada corpo lá fora, rapaz, tá certo, gente. Cada um tem que se identificar com o que é, gente. Glória a Deus. Eu disse numa pregação, desperta do que dorme. Ressuscita do morto vai continuar morto. Irmão, a pior coisa que tem, não é tudo tem que fazer uma jornada e carregar um morto nas tuas costas. Irmão, se a voz não despertou do sono, não adianta tu carregar nas costas, só vai sofrer. Quantas vezes não já sofri já, carregando morto nas costas? Você bajulando, vamos, irmão. Estamos orando por ti, vai ficar tudo bem. Ah, porque eu escrevi no dodói, qualquer coisa que ia retornar atrás, tá morto, irmão, não tem vida. Deixa uma vez a voz se despertar, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Nossa, as coisas são sérias. Porque eu chegar aqui e dizer, vocês todos são bonzinhos, bonitinhos, maravilhosos, vão para casa. Eu estaria mentindo para vocês. A verdade é o que eu estou falando. Amém. Isso é para vocês, isso é para mim, não tem filhos. Quero que todos sejam eleitos. Senhor, que seja. Amém. Mas não é porque eu vou prender. É porque eles vão se identificar. Eles vão casar, eles vão ter a vida deles. Meu Deus, eu não posso fazer nada. Quantos filhos o senhor tem, irmão Zé? Aqui, a sua irmã Ivone? Você tem 9, né? Aí, estão tudo criado, tudo casado. Vocês fazem o quê? Cada um decide sua vida. Se a voz que despertou vocês não despertar eles, você pode fazer alguma coisa? Não, irmão. O máximo que pode é Jesus. Ai, desperta ele do sono. Sacudir morto não adianta. Vai lá no micro dele, sacode, não vai acontecer nada. Te acorda, desperta tu que dorme. Não vai despertar, não tá dormindo, tá morto. É verdade. Claro que não é verdade, irmão. Então, o corpo saiu. Mas nesse caso aqui, o corpo tem uma outra função, né? Ele saiu para comer a carniça aqui. E logo Noé solta a pomba aqui. Eu não vou continuar lendo, deixa eu falar aqui para a gente ganhar tempo. Você pode ler depois em casa. Ele solta 3 vezes a pomba. Primeira vez a pomba vai, não encontra nada, retorna para a arca. Tinha muita água. A próxima vez tem um sinal de vida, um raminho querendo aparecer. Esse raminho de oliveira, né? O que representa a oliveira? Na Bíblia? Israel, né? Sempre Israel está representado em oliveira, videira, sempre está representado em Israel, né? Israel está querendo renascer nesse tempo. Por que Israel está querendo renascer nesse tempo? Porque nesse tempo temos o ministério de Moisés e Elias, no período da população, chamando eles para fora do judaísmo. Então a primeira vez que a pomba é solta, aí nós temos o ministério de Moisés trazendo a lei para eles, né? Logo a pomba retorna de novo, não tem sobre quem repousar. A pomba é solta outra vez, encontra eles já querendo se despertar, mas ainda está em forma embrionária, um raminho. Quando ele solta a terceira vez, Onoclério, ele solta para cumprir Apocalipse capítulo 7. Quando solta a terceira vez, já tem um grupo de pessoas pronto para receber a pomba para que ela possa repousar. Então vê que na terceira vez, a pombinha já tinha um lugar de repouso. Amém! Quem? 144 mil. Irmão, nosso coração é o repouso do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Na tribulação não tem, ela é solta, ela volta, para. Na tribulação não tem onde ela possa repousar. Na tribulação não tem selo do Espírito Santo. Ninguém vai receber o Espírito Santo na tribulação. Ela vai, volta. Vai de novo e volta. Mas quando passa os 40 dias, o juízo termina a tribulação. Agora a pomba vem
encontra 144 mil pronto, que foram justificados na tribulação, foram santificados na tribulação, agora eles podem serem cheios do Espírito Santo selado. O que é isso? Noé abrindo a porta da arca e soltando a pomba. Por isso que eu mudei ali a águia soltando o Espírito Santo. Pastor, que forma estranha de falar, irmão, não é fanatismo. Não é fanatismo. Deus precisa de pessoas. O Espírito Santo estava preso, não no Eufrates, mas a porta do reino nacional, o profeta disse. O Espírito Santo estava preso. O que soltou o Espírito Santo? O ministério do sétimo anjo. Amém. O que é isso? A águia soltando, liberando a pomba. Glória a Deus. A águia libera. O mensageiro, o profeta libera o Espírito Santo. Porque o profeta traz a mensagem para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Claro, já compreendemos. Por que a Bíblia diz: onde se ouviu uma maravilha como esta, que num dia Deus salvou toda uma nação. Aleluia. Quando um profeta poderoso, ungido pelo Espírito Santo, provar que o Messias está vivo através do sinal messiânico, aqueles 144 mil vão crer e vão ser batizados com o Espírito Santo. Se ele está vivo, deixa nós ver no sinal do Messias. Por que não pela primeira vez estavam cegos, agora não estão mais? A mensagem de Moisés, ele vai tirar a escama deles. Aleluia! Glória a Deus. Bom, vocês continuam felizes? Nossa hora está passando aqui, mas eu tenho que terminar aqui essa parte que é importante. Deixa eu voltar aqui. Agora, vocês querem ver o que acontece aqui? Vou voltar na escritura que eu li. Oh, glória a Deus! Como Deus é bom, né, irmãos? Então eu fico feliz de ver esses quadros se fecharam tão perfeitamente, né? Não é capacidade de homem, não é estudo, é o Espírito Santo mesmo nos guiando, né? Amém? Eu li aqui Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19 acontece depois da tribulação, é quando o Senhor está vindo com o seu exército. Então o que acontece aqui, irmãos? Acontece duas coisas ao fim da tribulação. Acontece Apocalipse capítulo 7, o Espírito Santo sendo liberado, saindo da arca, para encontrar repouso. Amém? E também o corvo também é solto, também após a tribulação. Por que o corvo é solto depois da tribulação? Os irmãos perdoem, mas sabe que está bem quente, né? Mas se Deus quiser, nós vamos comprar aqui uma aparelhozinha aqui para ficar geladinha para os irmãos. Amém. Apocalipse 19. Olha o que acontece aqui. Agora vamos ver por que o corvo tem que ser solto. Porque o corvo passa pela área por um propósito. A vez que o ímpio foi preparado para o dia do mal. Amém. Deus tem todos os instrumentos na sua mão. Até o diabo é um instrumento na mão de Deus quando Deus quer um carrasco. É ou não é? Claro que é. Aleluia. Como uma vez uma senhora orava: Senhor, me manda um rancho, estou com necessidade. Os rapazes passaram o viró, ela está orando para Deus pelo rancho. Vamos dar um rancho para dar uma pegadinha com ela? Vamos. Compraram um ranchão. Ô senhora, viemos trazer um rancho para você. Ô Jesus, obrigado. A senhora não quer saber quem mandou? Quem foi que mandou? Foi o diabo. Então dá para cá, porque quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Aleluia, Deus é soberano, né, irmão? Deus faz tudo. Amém, Jesus? Aleluia. Então, quando chega aqui, irmão, essa parte que eu li, isso aqui, irmão, é quando abre a porta da arca e o corvo é solto. Por que ele é solto? Eu vi um anjo que estava de em pé no sol, e ele gritou com alta voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Então nós temos duas ceias. Nós temos a ceia das bodas, nós com Jesus no céu. Se vocês voltar lá, o livro de Esther, vocês vão ver que Esther teve 2 banquetes. Amém? O primeiro banquete ela pede o que ela quer. Amém? E o segundo banquete é onde ela tem vitória sobre os seus inimigos. É onde eles colocam um capuz na cabeça do Amã e já levam ele para a forca. Segundo banquete.
E aqui é o segundo banquete, aqui a ceia das bodas já passou. Deixa eu só voltar um pouquinho atrás dos que eu não estou falando besteira. No 19, versículo 7. Alegramos-nos, regozijamos-nos e damos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa já se aprontou. Então aqui no versículo 7 é as bodas do Cordeiro, a primeira festa. Aqui no versículo 17 é a segunda festa. Aqui é o tempo de Amã, amém, tem que responder diante de Deus, né? E vi um anjo que estava de pé no sol, e ele gritou com alta voz, dizendo: a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e juntai-vos à ceia do grande Deus, para que possais comer a carne dos reis, a carne dos capitães, a carne dos homens poderosos, a carne dos cavalos, dos que neles se assentam, e a carne de todos os homens, tanto os livres quanto escravos, tanto pequenos quanto grandes. O que está acontecendo aqui? Aqui é Noé, glória a Deus, abrindo a porta da janela outra vez, o corvo sendo solto para comer aqueles que estão mortos, que a Bíblia diz que aquele que vive em deleite, a mulher que vive em deleites vivendo, ela está morta, para comer a carne deles, na grande ceia, não das bodas, mas da ceia do juízo. O corvo é solto para fazer essa obra, e aqui a pombinha também é solta para encontrar repouso. Vê, irmão? Os dois animalzinhos sendo soltos depois dos 40 dias de juízo. Ei, Jesus? Passou essa tribulação, agora os dois são soltos. Amém? Alguns para serem devorados, né? E outros para serem selados nesse tempo. E graças a Deus que nós que estamos aqui, amém, nesse tempo, irmão, amém, nós estamos retornando com o Senhor, retornando glorificado. Amém, Jesus? Glorificados, né? Vale a pena servir Jesus, né, irmãos? Amém. Deus possa abençoar vocês. Eu tinha mais uns parágrafos aqui para ler, mas nossa hora já passou aqui. Oi, só aqui rapidinho. Não vai dar 5 minutos. Eu tenho que ler. O Espírito Santo me move, sabe? Fico com dó de vocês que está calor, mas o Espírito Santo diz: não tenha dó. Na dó se eles se perderem. Né? Agora observe que depois de Noé haver flutuado ali em cima, sem dúvida, sentindo enjoo, de tanto balanceio e movimento, a ira de Deus, triturando, esmagando, e gritos e demais coisas. Temos os caras da tribulação, os da Nécia, vão até passar, mas não tem que passar por isso aqui. Balança, enjoo, gritos, tem que sofrer. Foram negligentes, Nécia é tardio, né? A Nécia significa tardio, né? Vai ser salvo, mas olha o que vai ter que passar, né? Vai ter que passar por trituração, esmagamento, gritos e demais coisas. E então isso começou a se acalmar, nada aconteceu. Passando os dias, nada aconteceu, talvez já as previsões de alimentos para os animais estavam terminando e nada acontecia. E então ele pensou: gostaria de saber, eu não posso ver lá fora. A arca estava tão bem construída, uma vez que você estivesse dentro dela, só havia uma janela e era para cima. Amém? Você não podia olhar para o lado, você não podia olhar para lado algum, a não ser para cima. Pô, irmão, coisa boa está em Cristo, né? Quando você está em Cristo, você não olha para nada, você só olha para Ele. Amém? E esta é a forma, é com a arca Jesus Cristo. Você não pode olhar para o outro indivíduo, você não pode olhar para nada a não ser para Cristo, se você estiver na arca. Ah, Jesus, amém. Quando recebe a revelação disso, tu nunca mais caminha tropeçando, fulano, beltrano, ciclano. Ninguém mais se torna desculpa de caminhar. Ah, eu não caminho porque... Ah, eu parei porque... Para com isso, porque tu olha para Jesus, essa é a verdade. Amém. Glória a Deus. Se você olhar para Jesus, não tinha parado. Por quê? Em Jesus não há imperfeição. Vamos colocar de pé? Aleluia. Você disse que precisava agora dizer amém. Agora você tem que dizer. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, Senhor. Muito obrigado, Jesus.
por esse momento maravilhoso, Senhor, em que hoje que nós estamos aqui, antes desse juízo que está para vir sobre a terra, e que o profeta disse que não cairia uma bomba da Terceira Guerra Mundial enquanto a noiva de Cristo estivesse na terra. Um dia esse Espírito Santo que está aqui hoje, Senhor, com liberdade, trabalhando em nosso coração, estava preso às portas de dogma, de denominação, de um sistema criado pelo homem. Mas Deus enviou um profeta águia, uma águia em movimento, uma águia voando. E esse profeta águia, com a palavra, vem, desprende esse Espírito Santo, libera esse Espírito Santo. E esse Espírito Santo tem a liberdade de descer e encontrar corações vidas, meu Deus, para que ele pudesse repousar. Glória a Deus. E nós pedimos, Espírito Santo, repouse sobre nós. Encontre um lugar de descanso em nossas vidas. Repousa para que nós possamos estarmos todos nesse Espírito Santo para atrairmos aquela pedra de coroa que está ali na sétima dimensão, aguardando essa igreja chegar ao Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Eu sei que um dia, Senhor, o último eleito estará ali naquele Espírito Santo. Glória a Deus. E quando esse último eleito estiver naquele Espírito Santo, então aquela pedra de coroa não vai poder mais ser retida no céu. Isso vai fazer com que essa pedra de coroa desça. E nós encontraremos isso nos ares. Encaixará perfeitamente a pirâmide de Deus. Oh, glória a Deus. O Senhor seja louvado nessa noite, Senhor. O Senhor seja agradecido. Muito obrigado, Senhor, por esse momento especial. Fica conosco, fica com a igreja, Senhor. Eu sei que eu vou levar 15 dias para retornar aqui. Eu sou homem, eu não posso fazer nada pelos meus irmãos. Mas eu sei que se eles serem assistidos pelo Teu Espírito Santo, eles estarão bem. Se o Teu Espírito Santo estiver dirigindo eles estarão bem. Se eles tiverem o Espírito Santo, estarão no melhor lugar. Glória a Deus. Conserva eles debaixo dessa unção da águia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite abençoada. Precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.